uma característica comum dos filhos de Atena, além da sua inteligência, lógico, é o medo que todos os semideuses da deusa da sabedoria possuem de aranhas. Por que esses bichinhos com 8 pernas peludas são tão aterrorizantes para os filhos da sabedoria? Quer saber mais? Vem comigo então! Fala, meus semideuses! Meu nome é Cássio Reis, sejam muito bem-vindos de volta à Colina Meu Sangue. Quando fizemos o vídeo sobre Annabeth Chase, que vai ficar aqui nos cards, contamos um pouco da história da nossa sabidinha, o que inclui a sua aracnofobia, o medo de aranhas. Desde o primeiro livro nos é demonstrado o medo que ela possui de aranhas, e é algo que vai sendo reforçado ao longo da saga de livros. Quando chegamos ao livro A Marca de Atena, da saga dos Heróis do Olimpo, temos a explicação dos motivos desse medo que os filhos de Atena possuem de aranhas. Antes de começar a explicar o motivo desse pavor de aranhas, precisamos contextualizar um pouco a história da deusa Atena e Aracne. Atena, além da deusa da sabedoria e da estratégia de batalha, duas de suas características mais lembradas, também é a deusa inscrita nesse canal. Tá pensando o que, meu caro semideus? A própria deusa da sabedoria escrita aqui com o sininho ativado e tudo. Então aproveita e faça como Atena, se inscreva no canal, ative o sininho, que assim não irão perder nenhum vídeo. Lembrando que estamos postando todas as novidades sobre a série da Disney e do filme da Fox. Aracne era filha de tintureiros, moradores de um reino chamado Lídia, localizado onde hoje é a atual Turquia. Tendo perdido os pais quando ainda era muito jovem, ela acabou ficando sem família, sem amigos e sem dinheiro. Aracne começou a vida bem humilde, porém veio se tornar a garota mais famosa do reino graças à sua incrível habilidade de tecelagem. Embora fosse muito habilidosa tecendo roupas, lençóis, cortinas, o que ela realmente gostava de fazer era tapeçaria ou arte em pedaços enormes de tecido para se pendurar na parede. Um item de decoração que a maioria dos tecelões achava tão difícil de fazer que apenas os reis tinham dinheiro para pagar. Mas Aracne gostava de fazer tapeçaria e fazia por prazer, distribuindo suas peças como se fossem brindes de festas, tendo assim se tornado muito popular e muito famosa. Diante disso, as pessoas se reuniam para ver Aracne trabalhar. Porém, um dia depois de dizerem que seu trabalho era excelente e de que ela teria que ser grata por Atena ter dado esse talento a ela, visto que a deusa da sabedoria também é a deusa da tecelagem, Aracne ficou revoltada, dizendo que aprendeu a tecer sozinha e que ninguém nunca ajudou ela. Aí, Aracne acabou desafiando Atena para uma disputa de tecelagem. Sabendo do desafio, Atena desceu à terra disfarçada de uma velhinha frágil, elogiando Aracne e tentando a convencer a diminuir seu orgulho e também a aceitar que seu talento veio da deusa. Após ser ofendida por Aracne, retirando seu disfarce, Atena aceitou o desafio dela e jurou pelo rio Estige que julgaria de modo justo quem seria a vencedora do duelo de tecelagem. Atena teceu uma cena de todos os deuses em sua glória, sentados no salão do Conselho do Monte Olimpo, ilustrou os templos na Acrópole para mostrar aos humanos como deveriam homenagear os deuses se fossem sábios. Também teceu pequenos avisos no tecido para que quem olhasse de perto pudesse ver todos os mortais famosos que ousaram a se comparar aos deuses e foram transformados em animais ou morreram esmagados. Aracne decidiu tecer uma história diferente, ilustrando tudo de mais ridículo e horrível que os deuses já tinham feito. Inclusive a pobre Medusa, uma garota inocente que foi violentada por Poseidon e transformada em um monstro horrível por Atena, fazendo os deuses parecerem burros, maus, infantis e nada legais como os mortais. Nesse ponto, há histórias diferentes do que poderia ter ocorrido. Após ouvirem, deixe aqui nos comentários qual a versão que vocês acreditam mais. Hashtag Team Aracne, hashtag Team Atena ou hashtag Vim pela treta. Enfim, em uma delas, Atena teria perdido o desafio e, furiosa com sua derrota, teria transformado Aracne em uma aranha para ela tecer por toda a sua vida. Na versão da história trazida no livro Percy Jackson e Deuses Gregos, a deusa teria determinado o empate das duas, reconhecendo que uma mortal tinha habilidade comparável de uma deusa. Como Aracne continuou debochando da deusa, Atena perdeu a paciência e decidiu lhe dar uma surra por insultar os deuses. Após apanhar de Atena na frente da cidade, com os humanos rindo de Aracne, a deusa dá uma bronca na cidade.
enquanto Aracne, decepcionada com os humanos, tenta amarrar linhas em seu pescoço com o objetivo de encerrar a humilhação. Entretanto, Athena, com pena e ódio de Aracne, decide não deixá-la morrer, a condenando a repetir para sempre sua compulsiva tecelagem, além de ter destruído completamente as duas tapeçarias feitas pelas duas. E foi assim que Athena a transformou em uma aranha, obrigando Aracne e seus filhos a tecer teias sem descanso. E é por isso que as aranhas odeiam Athena, assim como Athena as odeia também. Por causa disso, os filhos de Athena e de Aracne não se dão bem. O ódio de Aracne por Athena e seus filhos passou para suas crias, que seguem os filhos de Athena os aterrorizando e ocasionando a fobia dos filhos de Athena com relação às aranhas. Lembrando que é do nome Aracne que surgiram os termos aracnídeo e aracnofobia. Por causa da vergonha e da raiva que sentiu ao ser ridicularizada, Aracne também odeia os humanos. Embora seja uma história um pouco controversa, em certo ponto somos Team Athena. Concordamos com as atitudes de Athena? Claro que não. Mas achamos que ela não mentiria em sua versão. Aracne ela demonstra ser muito orgulhosa e teimosa. Além disso, Athena demonstra arrependimento pela forma que as coisas aconteceram. Algo que é dito no próprio livro Percy Jackson, Os Deuses Gregos. E aí, vocês já sabiam detalhadamente dessa história e o motivo dos filhos de Athena terem aracnofobia? Caso queira saber direitinho como ocorreu o duelo de tecelãs, deixa um like nesse vídeo aqui e escreva nos comentários que vamos providenciar um Veja Como Foi detalhando cada parte. Então é isso aí, meus semideuses. Aquele abraço, fui!